O assunto da semana é, evidentemente, a decisão do governo brasileiro de não extraditar o Cesare Battisti. A decisão que era absolutamente inevitável, segundo pelo meu entendimento da coisa. O Lula estava só enrolando para fazer isso bem no finzinho do mandato. Que no Brasil, antigamente, tem aquele dito racista de que preto, se não caga na entrada, caga na saída. Que preto uma pinóia, meu filho. É brasileiro, brasileiro. Pode ser descendente do que seja, africano, japonês, alemão, polonês. Virou brasileiro, o sujeito aprende a fazer direitinho. E o Lula mostrou, né? Esperou para fazer a cagada final no finzinho do mandato. Tá certo? Cagada, em primeiro lugar, do ponto de vista moral e jurídico. O homem é notoriamente um assassino, não tem desculpa porque ele fez, e justamente por isso o governo brasileiro gosta dele. Sabe que o governo brasileiro adora coisa como Farc, MIR, né? Essa putada toda. Ouviu falar que os sujeito é um terrorista, eles já ficam tudo de calcinha molhada, no ministério inteiro, né? O Lula, então, né, se apaixonou pelo Cesare Battisti e fez esta cagada monumental. Cagada, em segundo lugar, do ponto de vista diplomático, porque o mundo inteiro está contra, está todo mundo escandalizado. A Itália, então, nem se fala. Na Itália, todos os partidos italianos, mesmo de extrema esquerda, estão chocados com este negócio. Agora, o pior é o seguinte, eles ficam chocados com a coisa, mas os comentários são o seguinte: imagina o Lula, um homem tão equilibrado, tão democrático, o que deu na cabeça dele? Né? O que prova que os camaradas não têm a menor ideia de quem é o Lula, do que é Foro de São Paulo e como funcionam as coisas na América Latina. Quer dizer, a mídia mundial fez um consenso, vamos dizer, de bloquear a história do Lula, assim como bloquearam aqui na história do Barack Obama, ninguém pode saber de onde veio o cara. Do Lula nada se pode saber, somente aquela imagem publicitária que se criou. Quer dizer, os fatos são todos bloqueados. E quando vaza um que não tem como esconder, né, daí o pessoal enquadra isso sempre na referência errada. Eles não têm o contexto, né, correto para entender exatamente o que está acontecendo. Esta decisão contra o Cesare Battisti faz parte, vamos dizer, de uma estratégia de apoio sistemático ao terrorismo e preste atenção, e também ao narcotráfico. Vocês lembram outro dia que prenderam a concorrente da Farc, né? Eles vão lá, prendem aqueles bandidinhos pequenos que fazem concorrente para a Farc e deixam o campo livre para as Farc. Das Farc nunca ninguém é preso. Quando é preso, todo mundo se mobiliza para libertar imediatamente. E se chegar qualquer camarada ligado à rede terrorista internacional, o governo brasileiro vai se apressar para proteger. É uma coisa de uma constância, e de uma coerência, de uma lógica tão evidente, né, que o sujeito só não percebe, né, por causa daquele negócio que falava o Gilberto Amado. Cada vez que ele via um brasileiro capaz de juntar causa e consequência, ele tinha um orgasmo. Isso quer dizer que o Gilberto Amado viveu num estado de privação ascética, né, admirável, uma vida franciscana. Jamais teve um orgasmo na vida, né? E eu também, é que eu não adotei, graças a Deus, não adotei este critério, né? Eu não condiciono orgasmos a esta coisa impossível, tá certo? Eu já sei que os caras nunca vão entender nada mesmo, né? Que você dá uma conta de 2 mais 2, o sujeito leva 35 anos para completar, né? E os fatos, então você empina um fato, 2 fatos, 3 fatos, 4 fatos, 5 fatos, 5 mil fatos. Os caras não tiveram conclusão nenhuma. No caso brasileiro, não tem desculpa. Por quê? O pessoal sabe do Foro de São Paulo, já foi aí anunciado, eu estou falando disso faz 15 anos. Né? O próprio Foro de São Paulo já se manifestou publicamente. O Lula fez 2 discursos contando tudo o que se faz no Foro de São Paulo, inclusive sem o menor temor de ser cobrado, de ser acusado por isso. Então, falou tranquilamente. Né? Contou lá, não, nós tramamos lá o plebiscito do Hugo Chávez, botamos o Hugo Chávez no poder e o conservamos lá. Confessa uma intromissão na vida política do país estrangeiro, ninguém nem liga. Né? O brasileiro virou uma espécie de ímã complacente, né? Aceita até piroca de rinoceronte e não sente absolutamente nada. Né? No dia seguinte está intacto. É como diz o cara, é uma resiliência formidável. Né? O brasileiro tem resiliência anal. Né? Então, agora, os estrangeiros, coitados deles, não têm culpa, porque eles não recebem informação mesmo. Por quê? Evidente, sabe o que é correspondência estrangeira? Correspondência estrangeira é o sujeito que dorme até 2 horas da tarde, né? Ele acorda, lê 1 ou 2 jornais locais,
faz um resuminho e manda para a redação. É isso que eles fazem. Então, os correspondentes da Itália, da Alemanha, da Inglaterra, no Brasil, eles fazem isso, né? Quando aparece o sujeito trabalhando um pouquinho mais, que nem o Larry Rogers trabalhou, descobriu umas coisas, vira um escândalo nacional. Ele descobriu que o presidente bebia. Também descobriu depois que o Leonel Brizola, veja, o Leonel Brizola escreveu um artigo a respeito na Veja. Então, né, quem é que não sabe? Mas esse negócio de Foro de São Paulo, ninguém está informando o mundo. Quer dizer, há realmente um bloqueio. Isso aí só se explica pelo fato de que 5 ou 6 potentados, né, que dirigem a ideia de nova ordem, a aplicação da ideia de nova ordem global, compraram todos os jornais da Europa, os principais jornais da Europa, dos Estados Unidos, os principais canais de televisão. Então eles, né, selecionam o que pode sair e o que não pode sair, né? Então, o Foro de São Paulo continua oficialmente inexistente. E o Lula, né, é uma espécie de. É o Fernando Henrique Cardoso de barba, de acordo com o entendimento deles, né?